Bem, dando então continuidade aqui à nossa aula, falarei agora sobre o ato em si da ordenação do pastor e depois da consagração do presbítero, né, e também do diácono. Bem, o pastor, quando está sendo ordenado para presidir uma igreja, né, como que isso acontece? Cada igreja tem o seu costume, cada igreja tem a sua maneira de lidar com essa questão, né? Alguns detalhes do ato podem se diferenciarem, né, de uma realidade eclesiástica para outra, e a gente está ciente disso. Vou passar também aqui um modelo, né, como acontece na nossa igreja, para que os irmãos, desejando, né, aproveitá-lo, né, na íntegra, poderão fazê-lo, ou, se não, poderão simplesmente aproveitá-lo para fazer algumas adaptações, ok? Bem, o oficiante fará o candidato, naquele momento, ajoelhar-se, né, e convidará todos os ministros presentes a participarem da imposição de mãos e fará a oração ordenatória, suplicando a Deus a confirmação daquele acontecimento. Então, o candidato, né, o que será ordenado a pastor, que vai presidir, que vai pastorear, né, um rebanho, vai ser um ministro do evangelho ordenado, no nosso caso, né, a nível de uma convenção, por assim dizer, como exemplo, né? Então, os pastores que ali estão ao lado participarão daquele momento, no sentido de estarem apenas impondo as mãos. Uma oração é feita, todos acompanham aquela oração, e naquela oração pede-se a Deus para que Deus esteja confirmando o ministério, o chamado daquele irmão, daquele obreiro, no desenvolvimento do trabalho pastoral, né? Após o ministro, né, cumprimentará o novo ministro, né, o oficiante cumprimenta, né, parabeniza, né, glorifica a Deus, né, por aquele momento importante na vida daquele irmão, e, se for oportuno, os próprios pastores que estão ali ao lado poderão também assim fazê-lo, deixando para o final do culto, é claro, né, os demais cumprimentos, para que o culto prossiga até o seu término sem nenhuma dificuldade. Após, então, claro, haverá um momento em que os irmãos terão, né, a oportunidade de manifestar com palavras, com gestos, né, de carinho, com todo o aparato espiritual. É importante nesse momento em que, quando alguém vai para cumprimentar uma pessoa que está adentrando ao ministério, que ela ouça, né, destas pessoas palavras de ânimo, de encorajamento, e que elas estarão orando, né, sustentando esse irmão, esse novo pastor, no exercício pastoral com as suas orações. E a igreja que ali está procurará apoiá-lo, né, e trabalhar lado a lado com ele para que ele tenha condições de exercer o chamado que Deus lhe fez, ok? Bem, nós temos também a consagração de presbítero, né? A consagração de presbítero, ela tem uma base bíblica, é claro. A Bíblia nos diz, por exemplo, em Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9, que Paulo dá uma orientação a Tito. Isso aqui é um dos textos, eu quero ler apenas esse, para que os irmãos tenham uma ideia, né, de como acontecia o ato de consagração e para que ele acontecia na igreja primitiva com relação aos presbíteros. Capítulo número 1, versículo de número 5. Diz assim: foi por esta causa que deixei você em Creta. Isso Paulo falando para Tito. Para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. E aí ele vai dizer quais são as qualificações desses presbíteros. Isso quer dizer que naquela
naquele tempo, quando Paulo escreve essa carta a Tito, Paulo então diz que ele havia recomendado, né, a Tito, quando ele ficou lá na ilha de Creta, para que ele pudesse então se organizar a igreja, né, colocar as coisas nos seus devidos lugares, que estava faltando ainda, e que em cada cidade ele pudesse consagrar, estabelecer presbíteros que pudessem ficar responsáveis, cada presbítero ficaria responsável pelo trabalho naquelas devidas localidades. Então, isso nos traz aqui um ensinamento, um princípio, em que a consagração de presbítero, ela ainda acontece, né? Deve acontecer. O presbítero hoje, por exemplo, na Assembleia de Deus, quando ele é consagrado a presbítero e ele é posto numa congregação, né, para dirigir aquela congregação, ele é um presbítero numa função pastoral. Isso quer dizer que tudo que um pastor deve fazer, ele fará. Tudo que um pastor pode fazer, ele fará. O que é da competência de um pastor é da competência de um presbítero, porque, biblicamente falando, são apenas funções diferentes, né? Mas o ministério, a prática em si é a mesma. Então, aquilo, por exemplo, que se espera de um presbítero é o que se espera de um pastor e vice-versa. Então, o presbítero, ele é uma pessoa que, quando, né, consagrada, deve ter esse sentimento, o sentimento dessa responsabilidade. E as igrejas também precisam ter esta compreensão. Os membros precisam entender isso, que presbítero não é um degrau de uma hierarquia ministerial. Não se consagra presbítero apenas por consagrar. Não se consagra um presbítero, alguém ao presbitério, simplesmente porque tem tempo já como diácono e agora ele merece ser presbítero. Presbítero é vocação, é chamada de Deus. Alguém que realmente vai ser consagrado a presbítero precisa preencher as devidas qualificações que a Bíblia nos orienta, que a Bíblia nos fala, a Bíblia nos ensina sobre essas qualificações que são importantes para nós, né? E precisamos aplicar isso em todos os momentos, né? Em todas as situações, em todas as ocasiões, em todo tempo e lugares. Essas qualificações, elas se fazem necessárias. Como, por exemplo, quando ele diz aqui que os presbíteros que Tito deveria estar consagrando, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de devassidão, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, não ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os contradizentes, os que contradizem este ensino. Então vocês percebam que um presbítero à luz da Bíblia não pode ser uma pessoa que simplesmente queira ser, ou alguém que simplesmente mereça, né, aquela posição porque já está há tanto tempo numa outra função e agora chegou a hora dele. Nada disso. O que vai realmente condicionar alguém a ser ou não um presbítero é uma chamada. E que este vocacionado, ele evidencie o seu chamado por essas qualificações aqui apresentadas. As mesmas qualificações também são vistas, né, em outras passagens da Bíblia, como por exemplo 1 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 6, 1 Pedro capítulo 5,
versículo de 1 a 4. Enfim, então, meus irmãos, ser um presbítero na igreja é ser um pastor. É muita responsabilidade. Não é para qualquer pessoa, porque ele não está exercendo qualquer coisa, né? Presbitério não é prêmio de um diaconato bem trabalhado, né? E aqui existe uma grande questão, né? Por que o presbítero não é automaticamente um avanço de um diaconato? Alguém que foi diácono durante muito tempo e agora ele precisa chegar a ser presbítero. Porque uma coisa é ser um bom diácono e a outra é esse bom diácono ser um bom presbítero. Muitas das vezes, no afã de querer agradar uma pessoa que ao longo da vida tem sido um bom diácono, consagra-se ele a presbítero e agora ele não é nem uma coisa nem outra. Perde-se um bom diácono e não ganha um bom presbítero, porque ele era um bom diácono, mas não tinha chamada para ser presbítero. E isso é muito sério, meus irmãos. Essas coisas têm que ser ensinadas na igreja. Isso tem que ser ensinado em reunião de ministério, para que se esvazie qualquer pretensão de quem quer que seja, né? Que esteja pensando, que esteja galgando uma escadaria ministerial e que a hora dele vai chegar, porque está quase chegando, porque não. Se chegar, é por uma questão de vocação e chamada, ok? Bem, presbítero, então, deve ser uma pessoa que vai exercer com dignidade o seu chamado, né? Deve ser um homem nos moldes fixados na palavra de Deus. Portanto, quem recebe o elevado cargo de consagrar alguém a presbítero deve ter em mente o que prescreve o manual de Deus. O ato ordenatório requererá os seguintes passos. O oficiante lerá um dos textos já mencionados ou outro que Deus lhe conceda, né? Sempre o mesmo assunto. Os textos lidos em atos de consagração são todos eles ligados, relacionados à separação de alguém para uma função de responsabilidade ministerial na casa do Senhor. Dirá aquilo que por Deus for inspirado sobre o ministério de presbítero, relembrando a igreja do Senhor, que constitui uma grande bênção a consagração de vidas para servirem no altar da fé dos santos. Convém dizer que é dever da congregação honrar o homem de Deus que trabalhará no ministério da palavra, coadjuvando o pastor nas tarefas gerais da igreja. Lembrem-se que o presbítero é o auxiliar imediato do pastor presidente da igreja, né? O oficiante chamará o candidato ao presbitério, se ainda não tiver feito, claro, naquele momento ali da consagração, ele dirá da grande responsabilidade que ele assume diante de Deus. Ele precisa ser entendido sobre isso. Eu, particularmente, costumo até redigir um voto de compromisso, né? Onde eu digo algumas palavras em que ele repete comigo, e algumas ele concorda perante mim, perante os demais obreiros e perante a igreja, sobretudo perante Deus, né? O que é da responsabilidade, o que se espera de um presbítero na casa do Senhor, né? O oficiante fará o candidato ajoelhar-se na plataforma e fará a oração consagratória, ou pedirá a outro ministro que o faça. A igreja estará de pé para orar e receber o novo obreiro. Os demais ministros e presbíteros presentes, se houver, imporão as mãos sobre o consagrando, enquanto se faz a oração, que deve ser objetiva, curta e fervorosa. Após a oração, o oficiante cumprimentará o obreiro, se for oportuno, e passará a palavra ao pastor da igreja, se não for ele o próprio, né, que está oficializando aquele ato. Bem, uma nota importante é que a escolha, exame e apresentação do candidato à igreja é da alçada de seu pastor. E tudo isso já deve ter sido feito em outra oportunidade propícia. Deve-se ter cuidado com a prática de surpresas que só trazem satisfação humana. Quando um pastor indica alguém a uma função pastoral
ou para exercer, né, o ministério do presbítero, deve partir, como eu disse agora há pouco, do princípio da chamada divina, né? E a igreja percebe isso. A igreja percebe isso. Ok? Uma coisa muito importante, ainda voltando aqui com relação à ordenação do pastor, que eu tratei no primeiro ponto, é que é bom, é saudável, por ocasião da ordenação do pastor, que aquela reunião ela seja uma espécie de uma reunião administrativa, né? Tenha assim, um caráter de uma Assembleia Geral, onde se possa redigir ali uma ata, né? Para registrar, né? o ato ordenatório do pastor, né? Aquela pessoa que está sendo ordenada a ministro do Evangelho, como pastor da igreja, enfim, ok? Cada igreja tem aí a sua maneira de lidar com essa questão, mas vai aqui apenas uma orientação. Bem, agora com relação ao diácono. A instituição do diaconato teve origem na necessidade de alguém que cuidasse dos afazeres materiais da igreja. Isso está lá em Atos capítulo 6, versículos de 1 a 5. É um texto que nós podemos ler, né? Muito importante, que nos fala acerca do momento em que surgem os primeiros auxiliares na igreja que vão cuidar das coisas ou das partes materiais da igreja do Senhor. Atos 6, 1 em diante diz assim: Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Né? Esses foram os homens que eles encontraram, que eram de boa reputação, cheios de Espírito Santo e de sabedoria, e que já viviam entre os irmãos. Observem que mesmo para cuidar das coisas materiais, fazer o atendimento às mesas, cuidar das necessidades materiais da igreja, não poderia ser qualquer pessoa, e nem estando de qualquer jeito. Tinha que ser gente que convivia com os discípulos, com a igreja, conhecido entre eles, e que preenchesse essas recomendações. Boa reputação, cheio de fé, de sabedoria e cheios do Espírito Santo. Isso nos faz pensar que o diaconato na igreja é algo de grande valor. Não pode ser visto como algo supérfluo, como algo de menos importância que outra função na igreja. Então, porque não é algo qualquer, também não pode ser exercido por qualquer pessoa, estando de qualquer jeito. O trabalho diaconal de natureza material não exclui a necessidade de termos o diácono em grande consideração e apreço. É o que a palavra de Deus aqui nos ensina. Em primeiro lugar, o trabalho do diácono, mesmo tendo feição material, não deixa de ser espiritual, porque é um trabalho prestado para Deus. Isso precisamos ter em mente. Todo serviço que nós fazemos na casa do Senhor, nós estamos fazendo para Deus. Então, sendo um diácono, um servo, porque diácono quer dizer servo, ele está ali para servir, e está ali para servir a Deus. Então, o seu trabalho será prestado para Deus, e fará isso através da igreja. Logo, ao separarmos diáconos, devemos ter o sério cuidado de verificar se os candidatos reúnem as condições indicadas no texto que nós lemos. 1 Timóteo capítulo 3,
versículo 8 a 13. 1 Timóteo, capítulo 3, também nos fala sobre isso. Capítulo 3, versículo 8. Depois de falar sobre as exigências do pastor, do presbítero, do bispo, Paulo diz acerca dos candidatos ao diaconato. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa, tendo também estes devem ser primeiramente experimentados e, caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a sua própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma boa posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo. Então, você vê que é de muita responsabilidade a função de um diácono na igreja. Esses cuidados estão afetos ao pastor, ministério e igreja que apacentam o candidato. Contudo, deve o oficiante do ato consagratório ter em mente que está realizando uma ação bíblica. Portanto, deve ler a Bíblia nos textos que tratam do assunto. Após a explanação da palavra, o oficiante procederá na forma que procedeu para a consagração dos presbíteros. Então, o texto é básico, com exceção de Atos 1, mas o texto aqui de 1 Timóteo 3, o capítulo é o mesmo, só vai mudar os versículos que dizem respeito aos diáconos. É o texto que será lido por ocasião da consagração ao diaconato. O princípio aqui é o mesmo com relação à consagração dos presbíteros, sendo que somente os presbíteros e pastores participarão da imposição de mãos sobre os consagrandos. Aqui, nesse caso, ali os demais que estiverem presentes não participam do ato da imposição de mãos, outros irmãos, mas somente presbíteros e pastores vão participar naquele momento ali, impondo as mãos sobre os diáconos que estão sendo separados. Os cumprimentos podem ser praticados como anteriores. Aludimos no caso da ordenação de ministros e consagração de presbíteros. Segue-se então a mesma ordem, ok? Bem, agora nós vamos entrar numa outra parte muito interessante da nossa matéria, que são algumas datas especiais que são realizadas na igreja. E uma delas é a celebração do Natal. Muitas igrejas celebram a Deus por ocasião da data em que se comemora o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Bem sabemos que o dia 25 de dezembro não é o dia do nascimento de Jesus. Foi uma data escolhida para ser lembrado o nascimento. Mas o importante naquele momento é termos o pensamento bíblico de que Jesus Cristo nasceu neste mundo, viveu entre os homens, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e está à destra do Pai. Então, esse é o pensamento central. Mas, no Natal, nós focamos de forma específica o nascimento dele. A celebração do Natal tem sido muitas vezes colocada em juízo em razão da falta de fundamento bíblico específico, porque, uma coisa que você vai observar é que, primeiro, como eu falei, a Bíblia não estabelece uma data, não aponta uma data para o nascimento de Jesus, apenas informa o seu nascimento. E uma outra questão é que nós não temos na Bíblia nenhum mandamento para se comemorar o seu nascimento. Nós temos um mandamento para comemorar a sua morte, que é a celebração da ceia. Mas a Bíblia não manda
que a igreja celebre o nascimento de Jesus. Esse é um ponto. Por outro lado, ela também não proíbe, desde que se faça tudo com decência, para a glória de Deus, observando os princípios bíblicos, né? O bom senso, o equilíbrio em tudo aquilo que vai se fazer e procurando se ater à palavra de Deus, o que vai ser dito, né? Prestar atenção nas informações do texto bíblico acerca do nascimento de Jesus. Eu particularmente não vejo nenhuma dificuldade quanto a isso. Muito pelo contrário, eu vejo ali a oportunidade que nós temos de falar para o homem que ainda não é salvo, para as pessoas que ainda não conhecem o Salvador, falar para eles que o Salvador nasceu e o nome dele é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não é verdade? Então nós temos uma grande oportunidade. Bem, se vamos celebrar o Natal de Jesus, o que mais nos interessa é Jesus. Esse é o ponto, né? É o aniversariante, entre aspas, por assim dizer, né? É o aniversariante do dia, nós vamos estar comemorando, né? Eu digo entre aspas porque sabemos que o dia 25 de dezembro não é o dia do seu nascimento, mas estamos lembrando o seu nascimento. As declamações, recitativos, cânticos, tanto das crianças como dos jovens e adultos, devem estar em perfeita sintonia com o padrão bíblico doutrinário que esposamos. Então, devem ser louvores cristãos, devem ser hinos cristãos. Temos que ter cuidado quanto a isso, porque nessa época surgem muitas melodias, muitas cantatas, muitas músicas que às vezes não tem nada a ver com a igreja evangélica, né? Com o nosso pensamento cristão. E porque é bonito, achamos que vale a pena aproveitar. Temos que ter cuidado quanto a isso. Ok? As pessoas escolhidas para elaborar e ensaiar o programa de Natal devem ser, acima de tudo, espirituais, submissas à palavra de Deus, que tenham um bom testemunho, tenham uma boa relação com a igreja, com o seu pastor, né? Que não sejam pessoas orgulhosas, pessoas vaidosas, pessoas que depois possam querer trazer problemas, né? Porque é uma situação espiritual. Encenações serão feitas, uma cantata poderá ser realizada. Então, se não forem pessoas espirituais, humildes, né? Crentes de verdade, que estejam à frente desses momentos, dessas realizações, amados, o que poderemos ter é tudo menos uma bela celebração de Natal, né? Podemos ter confusão, podemos ter problemas, desentendimentos. Então, tudo há de se escolher com cuidado, ok? Para que tudo vá bem. O que aqui expomos não constitui normas permissivas ou proibitivas para qualquer igreja. Então, só queremos dizer que todo aquele que deseja agir dentro dos limites bíblicos terá prazer em seguir as linhas aqui traçadas. O número de partes não deve ser tão elevado que se torne enfadonha, né? Enfadonha a sua apresentação, dando lugar a que o culto termine além do horário. Então, que seja uma celebração rápida, breve, até porque você vai ter ali pessoas não crentes que talvez não estejam acostumadas a ficarem 2 horas e meia, 3 horas dentro de um culto, entende? Então, que seja uma coisa objetiva, né? E que na sua brevidade você consiga passar a mensagem do Natal. A leitura bíblica será feita nos textos bíblicos que apontam para o nascimento de Jesus. Temos aí Isaías capítulo 9, versículos 2 a 7, Miqueias 5, versículos 2 a 4, Mateus, né, capítulo 1, versículo 18 a 25, Lucas 2, de 1 a 20, né, e são textos que você vai aproveitar, né, para a leitura. Então, são textos que falam do nascimento de Jesus, ok? A oferta, ela pode sim e deve fazer parte do culto, é um culto, né? É um culto ao Senhor. Então, se a igreja tem o costume, né, de ter um momento do ofertório, não se sinta constrangido para não tê-lo. Você pode ter sem nenhum problema. Não esqueçamos de que
no Natal de Jesus, né, por ocasião do nascimento de Jesus, houve também um momento em que levaram ofertas, presentes para Jesus, né? Então, se existe uma base bíblica direta para nós aproveitarmos um momento e termos um momento de adoração com as nossas ofertas e dízimos, né? Está aí um texto, uma passagem que por ocasião do nascimento dele, né, levaram ouro, incenso e mirra, né? Então, não há nada de errado em você, no culto de celebração de Natal, ter um momento de ofertório, ok? É prudente que as partes a serem apresentadas sejam escritas por autores comprovadamente espirituais e que as poesias tenham conteúdo bíblico, legítimo e nunca sejam invencionices de quem tem apenas dotes naturais para escrever, mas carece da unção e da inspiração divinas e bem assim do sadio conhecimento bíblico. É importante que tudo esteja de acordo com o texto bíblico. E é importante também, queridos, que o pastor da igreja tenha o prévio conhecimento de tudo que vai acontecer. Quem vai organizar a programação deve levar toda a programação antecipadamente para o pastor em um dia marcado e mostrar para ele tudo o que foi programado, para que não haja nenhum fator surpresa que cause desgosto, né, no pastor da igreja, ok? Que era do gosto do apresentador, do organizador, mas não estava de acordo com a vontade, né, e com aquilo que o pastor entende que deve ser. Então é importante que o pastor da igreja tenha sim um conhecimento prévio do que vai acontecer naquela celebração, ok? Uma outra celebração que a igreja, claro, ela vai participar, ela vai realizar, são as nossas celebrações de casamento, né? As celebrações de casamento. Toda igreja evangélica realiza as suas cerimônias de casamento. O casamento, como instituição divina que tem o seu fundamento, normas e princípios contidos na palavra de Deus. Quanto à maneira de celebrá-lo, não há muitas opções, se desejamos que o ato se realize satisfatoriamente dentro dos critérios bíblicos, éticos, culturais e legais. Não existe muitos padrões de celebrações. A cerimônia é bem objetiva, como todos nós sabemos. O segredo é prestar atenção naquilo que está sendo feito. Temos duas modalidades de casamento. Primeiro é o casamento religioso com efeito civil, amparado no decreto 1110 de 23 de maio de 1950, amparado no Decreto-Lei 1110 de 23 de maio de 1950, que consideramos em primeiro plano, e temos o casamento com caracteres apenas religioso. Então são duas cerimônias distintas. Casamento religioso com efeito civil e o casamento puramente religioso. São duas situações diferentes, ok? O casamento religioso com efeito civil, com fulcro do decreto-lei acima citado, é celebrado pelo ministro e deve ter o seguinte abaixo. Primeiro, os nubentes devem, através do escrivão, né, ad hoc, aquele secretário que vai estar redigindo, né, a ata, né, naquele dia do casamento, que funciona na igreja ou por conta própria, habilitarem-se para o casamento no cartório da sua circunscrição. Todos os procedimentos serão tomados. Aquela pessoa, então, que às vezes é a própria secretária da igreja, o secretário da igreja, ou alguém designado para isso, vai
fazer a junção dos documentos para dar entrada, né, para solicitar a declaração, a habilitação, né, por assim dizer, a habilitação para que aqueles noivos possam estar casando-se, né? Então, para que no dia marcado, aquela habilitação esteja em mãos, para que o casamento possa ser efetuado com efeito civil, ok? O casamento só é realizado com efeito civil se o casal já estiver de posse desta habilitação. Por isso que o casamento é marcado com um prazo, uma data propícia, que dê tempo para a emissão desse documento. Após habilitados, apresentarão a certidão de habilitação ao escrivão, já referido, havendo antes comunicado e acertado tudo com o pastor da igreja quanto à data e outras implicações de ordem eclesiástica. Com base na habilitação, o escrivão lavrará o termo de casamento, né, em formulário oficial e o fará constar em livro próprio da igreja, que servirá de prova para o registro civil do casamento. Então, ele vai transcrever aquela habilitação para esse livro de registro de casamento da igreja, para que seja lido então no dia. Para evitar mal-entendidos que possam gerar desgostos na realização do casamento, é prudente que os nubentes sejam orientados pelo oficiante do casamento ou por seu pastor, se este não for o oficiante, quanto à significação do ato e o que ele representa diante de Deus e da sociedade. É o que chamamos de aconselhamento pastoral antinupcial. Nesta ocasião, convém saber dos nubentes se sabem tudo sobre o regime que adotaram para se unirem em casamento perante a lei, né? Se foi o regime total ou parcial, né, de bens, ou nenhuma coisa e nem outra, enfim, casaram com total separação de bens. Eles têm que entender o que significa isso, para que depois não venham ter problemas no casamento, ok? Muitos casais, depois, quando param para pensar no que assinaram, aí vem os problemas, né? Começam a vir as dificuldades. Então, tudo isso é bom ser orientado naquele momento em que o pastor está se reunindo com eles, no período ainda antes, né, do casamento. É bom, muito bom ter um ensaio para o casamento, isso aqui é muito importante, um ensaio para o ato no local do evento, convidar lá os padrinhos, né? É bom deixar sempre a critério, né, dos noivos como que eles querem que seja feito ali, em algum detalhe, né, que é do gosto pessoal, nada que venha comprometer a espiritualidade do ato em si, né? Mas alguma informação que, em comum acordo com o pastor, vai, claro, entrar em acordo para que tudo vá bem. Mas o ensaio ele é muito importante. A entrada, né, dos padrinhos, a entrada do noivo, a entrada da noiva, como vai ser feito, a música ou as músicas que serão tocadas, tudo isso para que quando chegar no dia não aconteçam atropelos, equívocos, né, e que venha comprometer aquela cerimônia que tinha tudo para ser uma linda cerimônia, mas em função às vezes da falta do ensaio acabou comprometendo todo o programa, não é isso? O oficiante deve familiarizar-se com os nubentes, tratando de guardar na memória os seus nomes ou tê-los anotados sobre a mesa, púlpito, para consulta quando necessários, porque deve ser realmente muito negativo. Nunca presenciei uma cena dessa, né? Mas imagino como deve ser na hora o oficiante não saber o nome, né, dos nubentes, né, e ficar perguntando na última hora. Isso é falta de preparo, isso não se faz. Então o oficiante precisa valorizar, precisa entender a importância daquele ato, né? Eu lembro que a primeira cerimônia que eu realizei de casamento, né, eu lembro que no dia da cerimônia, eu fiquei o dia todo me preparando para aquela cerimônia, lendo
o esboço, o sermão, né, os atos que seriam realizados, a cerimônia em si. E, claro, era também, por ser também a primeira cerimônia, me levou, né, a necessidade, né, de um esforço, de um preparo para que nada desse errado naquela cerimônia. Mas, independentemente de ter sido a primeira ou não, o fato é que em toda a cerimônia eu procuro realmente valorizar e fazer o melhor, porque eu quero crer que aquele casal não terá uma outra oportunidade de um novo casamento, para que então aquilo que deu errado ali possa dar certo no próximo, a menos que um dos dois venha ao falecimento e aí aquele que ficou viúvo ou viúva, né, possa contrair novas núpcias, não é isso? Ou então por um ato, né, de infidelidade, enfim, acidentes de percursos que vão acontecer na vida, né, e que infelizmente a pessoa vai ter que contrair aí um novo casamento, né, dentro daquela situação em que a Bíblia vai permitir que o casamento aconteça. Mas não é um padrão de Deus, não é isso? O padrão é que os dois estejam juntos até que a morte os separe. Então, sendo assim, nós temos que entender que nós não teremos uma outra oportunidade de realizar um novo casamento daquele casal. Então vamos valorizar para que tudo dê certo, que seja a melhor cerimônia da nossa vida. Não é isso? É importante que o oficiante deve ter a certeza de que o termo foi lavrado de acordo com a habilitação expedida pelo cartório. Este cuidado deve ter lugar bem antes do horário do casamento. É importante que a parte musical do ato religioso já esteja bem ordenada para que não haja improvisações vexatórias. Inclusive, o músico que vai tocar na entrada dos nubentes, enfim, todo o aparato musical esteja realmente no ponto, né? Esteja de acordo para funcionar, para que nada venha a dar errado. Inclusive, no dia do ensaio, é importante que os músicos e quem vai participar da técnica do som também esteja presente para acompanhar todo o procedimento. Bem, temos então o ato civil, né? o ato civil do casamento. Os nubentes, eles ingressam ao local da solenidade da forma que convencionaram sob o som da música escolhida para o ato. O oficiante, ao mesmo tempo, ocupa a sua posição. É agora que o oficiante vai para o lugar central para oficializar a cerimônia. Os nubentes com as testemunhas se posicionam e logo o ministro dirá as seguintes palavras. Vejam que nós estamos agora, meus irmãos, no primeiro momento do casamento, que é o ato civil, ok? Do casamento. Então, naquele momento, o oficiante dirá as seguintes palavras. Comparecem a este santuário. Aí ele diz o nome do casal, dele e dela, né? Para solenemente unirem-se em matrimônio, havendo sido cumpridas as formalidades legais conforme consta do documento, aí ele diz o número do documento, e expedido pelo cartório, enfim, tudo que exige ali a documentação. O oficiante perguntará se entre os presentes há alguém que se oponha a este ato. Esta pergunta consta das formalidades capituladas do Código Civil, ou seja, legalmente falando, ela é importante que seja feita, embora hoje, né, muitos tenham tido cuidado de não fazê-la, para que se evite qualquer infortúnio, né, qualquer dificuldade por parte de alguém que, sem motivos reais, possam estar querendo prejudicar aquela cerimônia. Então, é um motivo pelo qual muitos pastores têm evitado proceder dessa forma. Em seguida, o oficiante fará o noivo a seguinte pergunta. Uma coisa que é importante aqui, irmãos, que até esse momento, deverá ser usado, quando o pastor se reporta ao casal, usar o nome de solteiros, ok? Porque eles ainda não estão casados.
Então, usa-se os nomes de solteiros, ok? Então, o oficiante perguntará, em seguida o oficiante fará ao noivo a seguinte pergunta, citando o nome dele, né? Você persiste no firme propósito de, por livre e espontânea vontade, casar-se com, aí cita o nome de solteira da noiva. O sim deve ser ouvido, é bom que quando ele estiver falando, né, que ele põe o microfone, se puder, para que todos possam ouvir o sim do noivo e da noiva. A mesma pergunta será feita à noiva e ela também vai responder. Então, você persiste no firme propósito de, por livre e espontânea vontade, casar-se com... Ele diz sim, pergunta a ela também diz afirmativamente, responde sim, e aí o ato seguido, o oficiante pronunciará as seguintes palavras. Tendo os dois concordado, né, ele dirá: diante de vossa manifestação de vontade, de vos receberdes em matrimônio, eu, representando neste momento o magistrado civil, não é magistério não, é magistrado, tá? Magistrado civil, em nome da lei, vos declaro casados. Aí, nesse instante, a audiência deve estar de pé, logo após deverá ocupar os seus assentos. Então, nesse momento, todos se levantam, porque ele está pronunciando um ato em nome da lei, né? Então, ele está representando o poder, né? Constitucional, o poder ali civil, né? Para naquele ato da cerimônia, naquele momento da cerimônia. É como se o juiz estivesse ali, né? É como se a pessoa lá da autoridade máxima, né, da lei estivesse ali para proceder aquele casamento. Ele está representando esta pessoa. O oficiante anunciará a leitura do termo de casamento, que será efetuado pelo escrivão. Então, após ele ter declarado, agora eles estão casados, ok? Será feita então a leitura do termo de casamento, podendo ser lido na íntegra, né, totalmente, ou ser lido apenas as partes principais. Tem lá alguns detalhes, algumas informações com relação a endereço, enfim, tal, alguns pontos secundários ali que alguns omitem a sua leitura, mas por uma questão de poupar tempo, né? Muito bem. O oficiante anunciará a leitura então desse termo e após a leitura seguir-se-ão as assinaturas dos termos, no termo do livro da igreja, na ordem prevista, né, na lei. O oficiante, o noivo, a noiva e depois as testemunhas, né? Ao som de um fundo musical, claro, para a coisa não ficar muito naquele silêncio, né? Logo após as assinaturas, o ministro iniciará o ato religioso. Agora veja bem, irmãos, eles já estão casados. Então agora toda a fala do pastor é reportada a um casal que já está casado, ok? Então ele não tem mais que perguntar se aceita ou não aceita, porque já foi, esse momento já passou, foi no ato civil, em que eles, os dois, concordaram em se receberem mutuamente, né, como cônjuge, ok? E ele declarou que os dois estão casados. Aí agora, quando o pastor se reportar ao casal, não mais se reportará pelos nomes de solteiros, mas sim pelos nomes de casados, porque eles já estão casados. Isso aqui é muito importante. Então, nesse momento, ele fará uma oração, porque se dará início à parte religiosa. Percebam que para o ato civil não tem nenhum momento de oração, porque é o momento da lei em si. Aí agora sim, terminada aquela parte, vamos ao ato religioso. Aí ele pede então para se fazer uma oração, né? Ele faz uma oração, melhor dizendo, e pede a Deus a bênção. Nessa oração inicial, ele vai estar orando a Deus, pedindo a Deus a bênção para aquele ato religioso, para que Deus abençoe tudo que vai ser feito agora naquela cerimônia religiosa. Após a oração,
ele poderá seguir, por exemplo, a leitura de um texto bíblico. Após a leitura, ele poderá fazer uma oração agradecendo pela palavra que foi lida, ou poderá já explanar o texto bíblico, ou poderá convidar alguém para entoar o cântico e, após o louvor, ele prosseguir na explanação do seu breve sermão, tá bom? E falará aquilo que o Espírito Santo já tem assentado em seu coração. Claro que nesse momento as pessoas convidadas terão as suas oportunidades para estarem louvando a Deus dentro de cada ato ou entre um ato e o outro, né, conforme já programado. O tempo para a mensagem pastoral ali não deve ir, meus irmãos, além de 15 minutos. É o máximo. Não precisa mais do que isso. Porque todas as orientações já deveriam ter sido dadas antes do casamento, naqueles encontros pré-nupciais, né? Onde o pastor orienta o casal acerca do casamento. Então, naquele momento ali, é a cereja do bolo, né? São as palavras finais, são os conselhos finais do pastor para o casal. Vejam que a palavra é para o casal, podendo ser absorvida por alguém que esteja ali, mas ele está se reportando ao casal. Então, uma palavra de 15 minutos é suficiente para que tudo vá bem. A noiva já está cansada, o dia todo, né, se arrumando, e agora ali com aquela roupa, com aquele sapato apertado nos pés, o noivo também cansado, não vem a hora, né, de terminar ali e ir para o salão da recepção, se vai ter, né, e depois viajar para a sua lua de mel, enfim. Então, sejamos prudentes naquele momento, não é hora de cansar ninguém, ok? Não é hora de cansar ninguém com relação ao tempo. Se houver mais de um cântico coral, conjunto ou solo, deve o primeiro ser executado logo após a leitura da palavra, como orientei, né? E antes de qualquer explanação. Os demais, logo após a palavra de aconselhamento, recomenda-se não incluir no programa mais do que 2 louvores para não tomar o tempo, né? A palavra, feita a explanação da palavra de Deus, o ministro se dirigirá aos nubentes com as seguintes perguntas. Irmão fulano, agora olha só, eles já estão casados. Então, como eu disse, não é mais para perguntar se aceita ou não aceita. Agora é o voto de compromisso. Tá bom? Agora é o voto de compromisso. Irmão fulano, falando ao noivo, né, com o nome de casado, promete diante de Deus tomar fulano de tal como sua legítima esposa, ajudá-la, assistir, protegê-la em todos os momentos da sua vida, né? E que para que a sua vida seja uma vida de bonança, né? De bênção, de prosperidade, e fazer tudo isso em meio a esses momentos bons e momentos adversos também, né? E a mesma palavra dita à noiva: você, fulano de tal, prometes, né, receber fulano de tal como seu legítimo esposo, sendo fiel a ele, demonstrando todo o seu amor, carinho, atenção, em todos os momentos da vida, sejam eles bons ou maus, enquanto vida você estiver, né? Quer dizer, é o voto de compromisso com quem é que ela está fazendo, com quem ela já casou, ok? Após, o ministro dirá: diante do que acabais de afirmar perante mim, né, de vos receber em matrimônio conforme a palavra de Deus, eu, ministro do Evangelho, nosso Jesus Cristo, vos proclamo casados, constituídos em família, marido e mulher. Agora eles estão casados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. No momento do ato civil, a declaração foi feita em nome da lei. Estavam casados em nome da lei.
Agora, no âmbito religioso, então são ditas as palavras: eu vos declaro casados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Né? O ministro, por ocasião das alianças, né? O ministro, tomando as alianças nas mãos, as levantará um pouco e fará uma oração, né? Uma oração de dedicação, de consagração daquelas alianças, dizendo para aquele casal e para todos que ali estão também a importância daqueles anéis, o que eles representam, o que eles significam, como eles deverão ser vistos, né, no seu dia a dia. Que estas alianças feitas de metal nobre sirvam como memorial deste pacto feito diante das testemunhas presentes. O ministro entregará ao noivo a aliança da noiva para que nela a coloque no dedo e mão correspondente. O mesmo fará com a noiva. Após, os fará ajoelhar para receberem as bênçãos. Aí, com os presentes de pé, ele vai ter a mesa onde o casal se ajoelha, né? Ele tem ali uma Bíblia em que ele, estando com a Bíblia aberta, ela coloca a mão sobre a Bíblia, ele coloca a mão sobre a mão dela, né? Os dois com as mãos sobre a outra, e o pastor agora orando, né, sobre as mãos que estão as alianças. Ele vai orar e abençoar as alianças, abençoar aquela união em nome do Senhor Jesus. Então, a oração da bênção. Ato seguido, o ministro impetrará a bênção apostólica sobre o casal, da mesma forma que o faz ao final de um culto. Só que terá em conta as pessoas dos nubentes e não a congregação. Ou seja, a bênção que é dada para eles e não para a igreja. Esse momento é o momento em que você pode improvisar. Geralmente faz desse modo, né? A oração é feita e aí logo depois o pastor impetra a bênção apostólica sobre o casal. Mas pode ser feito também da seguinte maneira: a oração sendo feita, o casal se levanta, né? Podem se beijar sem nenhum problema e eles saem ao som da música, mas isso terá que ter sido ensaiado antes com o pastor, né? E aí, quando o casal estiver no meio do corredor da igreja, o pastor chama o casal pelos seus nomes, né? Os dois se viram por dentro assim, olhando para o pastor. E aí o pastor estende as mãos e impetra a bênção apostólica sobre a vida dos dois. E aí eles prosseguem depois até a saída do templo. Ok? E assim, quando ele impetra a bênção, o casal está já saindo. Mas antes, ainda, já estava me esquecendo dessa parte muito importante, que quando, né, o pastor está orando, impetrando a bênção ali sobre o casal, quando ele termina de abençoar o casal com a palavra de oração, né, os dois ajoelhados, aí então ele diz aquelas palavras: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí sim, o casal levanta, ou recebe a bênção ali mesmo, ou recebe a bênção por ocasião da saída do templo. Ok, meus irmãos? Queridos, eu vou encerrar a nossa aula agora. Nós teremos mais uma aula, tá bom? A última aula na próxima semana, terminando o assunto que fala sobre os cultos e cerimônias festivos nas nossas igrejas. Amém? Vou fazer uma oração e agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos. Senhor amado, eu quero te agradecer porque nesse momento tenho estado aqui em tua presença, juntamente com os teus filhos, e que a tua bênção, Senhor, seja sobre todos. Que o Senhor possa alcançá-los, que o Senhor possa guardá-los, livrá-los, ó Deus, de todo pensamento contrário, de todo ensino incorreto, e que tudo aquilo que eles
estejam aprendendo nesse curso, que possa estar servindo, ó Deus, para o aperfeiçoamento ministerial, bíblico e teológico dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima semana, na última aula, se Deus quiser.